Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Rua António Maria Cardoso, 25 de abril de 1974, 8 da noite. Parecia já tudo decidido. Marcelo rendera-se no Carmo, mas na rua mais temida do Estado Novo, faltava travar a última batalha. Foi a pizza, vou agora matar o soldado. Sai daqui! Pesado! Às 3 da manhã, a sede da PIDE-GS estaria tranquila, enquanto a revolução já estava na rua. E Silva Paes, o diretor, é apanhado de surpresa por um telefonema do Ministro do Exército. Ou estava em grande atividade, conforme assegurou Óscar Cardoso, em entrevista no dia 11 de abril de 2014, e que não autorizou a filmar. O ex-inspetor afirma que não dormiu na noite de 24 para 25. Há semanas que o inspetor superior Coelho Dias estava referenciado como alinhado com o general Spínola. Porque é que a PIDE não terá reagido ao movimento? Eu penso que um dos fatores é que provavelmente no seio da própria PIDE haveria spinolistas. Os inspetores Óscar Cardoso, Silvio Mortágua e Abílio Pires revezam-se dormindo à vez na sede, para prevenir que o inspetor spinolista Coelho Dias deu o golpe dentro da DGS. Abílio Pires afirma que a polícia sabia do golpe e que o diretor dos Serviços Secretos, Pereira de Carvalho, informou na véspera o secretário de Estado do Exército, Viana de Lemos. Testemunhos de outros agentes garantem que às 3 da manhã a DGS cumpriu o plano que tinha em caso de revolução. Deixar os revoltosos sair, como aconteceu nos golpes de Beja e das Caldas, e ter assim motivos para prender os responsáveis. A missão que a DGS tinha mesmo que cumprir era proteger as cabeças do regime, Caetano e Tomás. Por volta das 5 da manhã, uma brigada liderada por Leitão Bernardino leva o presidente Américo Tomás para um lugar secreto. Leitão Bernardino foi, durante anos, o responsável pela segurança do presidente do Conselho. Vemo-lo nesta cerimónia preocupado com a cadeira de Salazar, pressentindo o perigo que dali poderia advir. Tomás é levado para o forte de Giribita, em Oeiras. Durante o dia 25, ninguém soube onde ele estava. Um comunicado do MFA refere erradamente que o presidente estava refugiado em Lanceiros 2. Mas, para surpresa da PIDE, ninguém quis saber do presidente. Há também o esquecimento, entre aspas, da própria figura do Presidente da República, que só é detida em sua casa, no Restelo, no dia 26. E não penso que tenha sido um erro da parte dos capitães. Do ponto de vista operacional, era assim que as coisas se deveriam passar. Primeiro, neutralizar, se quisermos, a chefia do governo e depois tratar realmente do grande alvo ideológico ou simbólico que é a PIDE. Quanto a Marcelo Caetano, as versões também são contraditórias. Historiadores referem que foi Silva Paes quem indicou que Caetano deveria ir para o Carmo. No dia 24 tinham acompanhado... Tinham acompanhado a Biblioteca Nacional, creio que foi a Biblioteca Nacional. E nesse dia não estava escalado? Para o dia 25? Para o dia 25. Iria depois saber, lá depois é que iriam dizer o serviço que iria fazer. Antigos agentes asseguram que Silva Paes foi à casa de Caetano na madrugada de 25 e que foi este quem lhe indicou que iria para o Carmo, dizendo-lhe: vá para António Maria Cardoso, reúna os seus homens e espere pelas minhas ordens. Junto aos tanques, destaca-se um grupo com uma bandeira nacional, atrás do qual aparecem jovens adolescentes que ficaram sem aulas. Um deles com uma bandeira nacional, não sei onde é que arranjou, e então, estão ali a dizer viva a tropa, viva a liberdade e tal. Nós éramos uns 7 ou 8 jovens, todos na casa dos 14, 15, 16 anos. Quando chegámos aqui ao Chiado, deparámos-nos com uma situação meio complicada. Um grupo de militares da GNR que desciam a Rua da Trindade, portanto, da Trindade para o teatro, portanto, em direção ao Chiado, portanto, de armas apontadas e entrincheirados ali. No sentido inverso, militares revoltosos, portanto, com armas apontadas,
para os GNRs, repórteres no meio da rua e centenas de pessoas no meio. Portanto, inclusivamente ouvia-se nas comunicações de rádio entre eles dizerem às chefias que não podiam abrir fogo, que não podiam disparar, porque isso iria ser uma chacina. Há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. Nós, daqui de junto do Teatro da Trindade, olhamos para baixo, vemos centenas de pessoas e lá ao fundo, à entrada da rua António Maria Cardoso, de tão má memória, há uma bandeira nacional que não é de certeza de apoio à PIDE-DGS. Depois estávamos lá no Largo do Carmo, aquela multidão que toda a gente já viu, e alguém começou a dizer, vamos tomar a PIDE, vamos tomar a PIDE. Lutar contra a PIDE é uma palavra de ordem absolutamente justa. Isto é muito esquisito. Então isso não foi ocupado. São 13h30. O grupo da bandeira está bem dentro da rua António Maria Cardoso. Esta é a última fotografia antes da tragédia. Éramos para aí 100 ou 150 pessoas aqui por isto fora. Eles estavam entrincheirados naqueles prédios ali à frente, não é? Portanto, todos aqueles prédios ali. O grupo chegou até lá à frente, depois foi quando soltaram o cão ali naquela porta. As pessoas estavam aqui atrás, começaram a assustar o cão fugiu, veio, recuou, entrou para dentro, eles fecharam a porta e nesta altura vieram lá, talvez uns 10, 20, 30, 40 jovens, os que talvez estivessem mais à frente, vieram também atrás do cão. E nisto o cão entrou para dentro e os jovens ficaram ali assim e tentavam-se aproximar mais pessoas daquilo, lá daquela praceta, não é bem praceta, pronto, aquela reentrância. Estavam-se a aproximar. Foi quando os PIDs então abriram umas janelas ou alguma coisa no género e começaram a disparar. Vamos para baixo. Foi uma chuva de balas muito grande. Um verdadeiro, ainda hoje estou para perceber como é que não houve logo ali uma grande chacina. E no primeiro tiroteio, quando se dá o primeiro tiroteio, eu fico entrincheirado aqui neste cantinho. Foi aqui. Ficámos aqui encostados neste recanto aqui. O que me foi dito é que os subinspetores e inspetores que teriam agido precipitadamente, pegando armas e usando armas, que obedeceram ordens estritamente vindas do diretor e do seu adjunto. Quando estávamos debaixo do carro, os gajos abriam um fogo de metralhadora. E a gente via, aliás, eu vi lá um jovem a deitar sangue, não sei se morreu, se não morreu. Eu e os meus colegas começámos a correr, as pessoas começam a sair de trás dos carros. Eu já vinha mais ou menos aqui nesta zona, quando começa o segundo tiroteio. Eu tentei entrar nesta porta, que não era uma porta de vidro, era uma porta de madeira. Eu tentei entrar, a porta estava fechada, parecia que estava aberta, mas não era mesmo assim. Tentei entrar e foi aqui que levei o tiro no braço. Fiquei aqui atónito, meio parvo aqui no meio da rua. E foi quando o meu colega me puxou para o chão e fomos então a rastejar por esta rua abaixo até à travessa dos teatros e saímos ali no Teatro de São Carlos. Já não estava praticamente ninguém, só estavam as pessoas baixo de carro, 10, 20, 30, não faço ideia. E nisto, os da PIDE abriram o portão, saíram cá fora e nessa altura só estavam lá os de baixo do carro, os outros tinham fugido para aquela coisa. E nisto, eu falo como aconteceu a mim, o que aconteceu aos outros não faço ideia. Puxaram pelas pernas, tanto eram dois, puxaram os dois pelas pernas, só puxaram pelas pernas, ao tempo que eu saí com a cabeça de fora, um deles, qualquer, não sei qual foi, deu uma série de coronhadas aqui na cabeça, foi uns 30 ou 40 pontos na cabeça, pronto, racharam, pronto, puseram a sangrar por todos os lados, e agarraram-me, levantaram, agarram-me um de cada lado. A fotografia de José Rodrigues foi a única publicada mostrando feridos no 25 de Abril. Durante 40 anos, ninguém soube quem era este homem. Contou finalmente a sua história. Estava a sangrar, a cabeça, os olhos, a fotografia ficou assim. Ele não estava atento a mim, ele achava que eu já não... E nisto, nesta altura, pai, eu disse, ou é agora ou nunca mais. Então, eu com exatidão não sei o que fiz. Lhe dei uma cabeçada, se lhe dei um empurrão, se lhe dei um murro, dei-lhe assim, tudo ao mesmo tempo para cima do corpo dele, percebe? O gajo quase caía, eu acho que ele não caiu, desequilibrou-se um bocado. Eu vou fugir nesta direção e o gajo dá-me um tiro.
por trás. Ele estava assim, foi a desequilíbrio, porque a distância era pequena, aquilo é pequeno, aqui para aquela árvore não é essa, uma coisa pequena, 5 metros, 4, 5 metros. Por isso, ele em condições normais, se não estivesse desequilibrado, ele dava-me um tiro e matava-me, como é evidente. Ele só me acertou aqui, no braço. Eu não senti o tiro, e o tiro atravessou-me o braço de um lado ao outro. Eu só me apercebi que tinha levado um tiro, ou seja, porque um destes jovens me agarrou e disse: estás a deitar sangue aqui? E então foi ele que me alertou para ter levado o tiro que eu não senti nada, eu ouvi assim, ouvi qualquer coisa assim, assim, umas coisas, mas pernas para que te quero, o medo faz tudo. Eles a mandaram tiros lá de cima e depois a mandaram cães para dentro de nós, em frente mesmo de nós, e já foram 3 moços para o hospital e tudo isso à direita também. A Rua António Maria Cardoso torna-se durante a tarde um campo de batalha. A primeira tentativa popular de assaltar a PIDE GS ficou esquecida nos relatos da história, mas a Rua da PIDE foi o único palco sangrento do golpe militar. João Arruda tinha 20 anos. O irrequieto e inteligente estudante de filosofia também aproveitou a folga das aulas para ver uma revolução ao vivo. O João nascera em São Miguel, nos Açores, e tinha 12 irmãos. Em 1972 veio estudar para a universidade no continente. Não estava ligado a nenhum partido, mas era ativista. Participava nas manifestações espontâneas para mostrar a sua oposição ao regime. No dia 25, é filmado pelas câmaras da RTP, junto de Salgueiro Maia, durante o cerco ao Largo do Carmo. É a última vez que é visto com vida. Olá, eu sou o Rui Pedro Sousa, sou um dos co-escritores e realizador da Revolução Sem Sangue. Que começa logo pelo título, uma ironia e uma não-verdade. Eu não gosto de dizer mentira. Sim. Porquê? Por acaso foi uma coisa que andámos ali às voltas, que tipo de nome vamos dar ao filme. Revolução Sangue, começou por ser assim, depois pegámos-nos mais ao que se diz mais, que é uma revolução sem sangue, e optámos por ir pela revolução sem sangue, mas temos o sem rasurado a tinta azul, ou seja, rasurado a lápis azul. Censura. Censura, yeah. Estamos a censurar o título Revolução Sem Sangue. Pronto. Ou seja, vocês estão a censurar uma coisa pela qual o 25 de Abril lutou, que foi acabar com a censura. Exatamente. Mas neste caso é só uma brincadeira que também tentamos fazer do género de... Por exemplo, fala-se que... Eu sou-lhe sincero, eu tenho 37 anos agora, tinha 34 quando vejo uma notícia de jornal online que diz... A revolução do 25 de Abril, uma revolução que não foi assim tão branda. E eu estranhei o título, comecei a ler a história por cima, pessoas morreram no 25 de Abril. Não conhecias? Que não conhecia. Não fazia ideia alguma que pessoas tinham morrido no 25 de Abril. Para mim, foi-me sempre contado na história que foi uma revolução sem sangue, que ninguém morreu, que foi tudo muito pacífico, tanto nas escolas como os políticos, em todas as celebrações que se faz. E a partir desse momento fiquei... A palavra pode parecer estranha, fascinado com essas individualidades, com essas pessoas que faleceram, com os familiares que tiveram as suas perdas. E são pessoas que ficaram esquecidas na memória coletiva de um país, não é? Porque, tudo bem, não foram muitas, comparada com uma Ucrânia. Foram 5. Sim. E vocês só conseguem contar a história de 4. Exatamente. Porque a quinta, os familiares não permitiram. Exatamente. Não houve essa permissão para podermos seguir esse rumo, por assim dizer. Sim. Temos pena, mas pronto, contamos pelo menos algumas delas. E em 3 anos o que é que descobriste? Olha, descobri muita coisa. Primeiro aprendi muito sobre o dia, que eu sabia que o Salgueiro Maia esteve no Carmo, sabia que o Caetano saiu de lá, não sabia que houve 3 tiroteios em frente à PIDE, nós cobrimos os 3. Na rua António Maria Cardoso, Chiado. Houve um primeiro tiroteio às 3 da tarde, onde felizmente só houve feridos. Houve um às 8h45 da noite, onde 3 pessoas faleceram, e houve finalmente outro pelas 10h30, onde faleceram os outros 2. E então, a história que se conta de há 50 anos a esta parte é romantizada, já é um fruto de uma imaginação que não é rigorosa? É assim, na minha opinião,
a história é romantizada e bem romantizada, porque o 25 de Abril, eu não nasci no tempo da censura, que estávamos a falar, não nasci no tempo da ditadura, não sei plenamente como é que era viver naquela altura, fui aprendendo também muito com esta pesquisa, mas também acho que é justo que se romantize o 25 de Abril, porque foi a coisa mais importante que nos aconteceu, se calhar ao longo de toda a nossa história de Portugal. Mas ao mesmo tempo também, caramba, contemos tudo, não é? Mas não adulterar a história. Exatamente. E porquê é que achas que isso aconteceu? Isso já me ultrapassa. Na tua opinião, enquanto cidadão, porquê esquecer 5 pessoas que realmente perderam a vida naquele dia? Na minha opinião, há bom português, usando uma expressão que nós gostamos muito de usar, não dava jeito. Se calhar, na minha opinião, penso eu. A quem? Aos políticos? Aos militares? Aos políticos, sim. Então, dessas 5 pessoas, 4 são realmente, as histórias são retratadas. Quem são? Pois, isso é a parte, eu não sei o que é que vos estão a contar, que é que nós não queremos muito abordar, que é para tentar Não é spoiler, vamos generalizar. Ok. Porque, assim, são 4 pessoas anónimas, ninguém sabe quem são. Ninguém sabe quem são. Aliás, penso que há uma placa na António Maria Cardoso que tem exatamente os nomes. Uma curiosidade que até descobrimos ao longo dos tempos, morreram essas pessoas. Essa placa foi lá colocada, não pela Câmara de Lisboa, foi pessoas, indivíduos que foram lá clandestinamente colocar a placa original, e essa placa tem os nomes das pessoas errados, pelo menos 2 delas estão errados. E entretanto essa placa foi removida quando se construiu o complexo turístico que agora existe lá, no lugar onde é sede da PIDE. Isso também me assusta, como é que um sítio que serviu de tortura, em museu, por exemplo. Sim, que serviu de tortura, como é que de repente agora é um hotel, mas pronto. E realmente depois essa placa foi lá recolocada a pedido de uma petição que houve aí. A Câmara de Lisboa voltou a colocar lá essa placa, felizmente não a destruíram. Mas ao menos com os nomes corretos? Não, colocaram a mesma placa. Por exemplo, temos um personagem que é o João, eles chamam José, na placa está escrito José, por exemplo. Em relação à pesquisa, que me perguntava, o que eu achei mais interessante de facto foi, depois de ter descoberto estas individualidades, foi poder ir ter com as famílias, entrevistar as famílias, falar com eles, cara a cara, pessoalmente. No fundo, desenterrar o passado. Exatamente. Como é que foi essa reação? Olha, os que estão connosco, as famílias estão connosco, ainda hoje uma delas me liga a dizer: olha, muito obrigado pelo que estás a fazer, porque é a melhor coisa que podias fazer na vida, eu poder finalmente sentir que o meu irmão vai ser relembrado para sempre, se calhar, através da arte. Justiçado? Sim, eles acreditam, todos os que estão connosco acreditam mesmo que sim. E mesmo a família que acabou por não querer colaborar no projeto, estiveram muito abertos a início, mas depois pronto, quando mete vários familiares e uns querem uma coisa, outros querem outra, pronto, a coisa complica, é quase como se fosse nas partilhas, a coisa complica sempre um bocadinho. Nós mostramos na mesma essa quinta pessoa a falecer, não podemos explorar a história dela, porque o nosso filme, cerca de 70% do que aconteceu mesmo. As conversas foram mesmo assim uns com os outros, as conversas, onde eles, os locais por onde eles andaram foi mesmo assim, todos. E as transcrições, onde é que vocês as foram buscar? De conversas com os familiares? Conversas com os familiares e amigos e pessoas que estiveram lá e que se cruzaram com eles ou não. Portanto, todos estavam à hora errada no sítio errado, basicamente. Em 2 momentos. Exatamente. Aliás, eu partilhei com a minha equipa que às vezes nós num filme convém escolhemos uma palavra para definir o projeto, que é para a equipa andar com essa palavra na cabeça. E eu digo muito que o nosso filme é muito sobre ironia. Ironicamente, 5 indivíduos... Começa pelo título. Sim. Ironicamente, 5 indivíduos tiveram curiosidade pela Revolução. Uns eram ativistas, outros não eram. Uns eram clandestinos, outros não eram. Um era um simples mero miúdo que trabalhava na Cova da Onça, 17 anos, que apenas estava à procura dos amigos de quem se perdeu no Carmo, naquela rua. E por ironia, todos estavam no sítio errado, à hora errada, no dia errado. E por ironia, não foram relembrados após isso. E por ironia, a Revolução continua a ser sem sangue, apesar deles terem perdido a vida, se calhar por uma liberdade. Porque também descobrimos, e isso é uma coisa que nós contamos só no fim dos créditos, descobrimos também que, através de uns historiadores, que a intenção do Spínola e de elementos dentro da MFA não era de todo fechar a PIDE ali no dia 25, era sanear a PIDE, tornar a PIDE em algo mais simpático. E isto, nós não sabemos se isto é verdade, mas no dia seguinte, quando o Spínola está a dar a conferência de imprensa, ele está mesmo para dizer, porque tinham escrito,
A nossa intenção quanto à Direção-Geral de Segurança é manter aberta e fazer um saneamento total à instituição. Mas alguém lhe vem falar ao ouvido. O que os historiadores acham que aconteceu foi que lhe vieram dizer ao ouvido: atenção, acabaram de morrer pessoas com disparos da PIDE, morreram 5 pessoas, cuidado, e dizem, isto não sabemos se é verdade ou não, que a decisão foi logo então ali naquela conferência de imprensa, a PIDE é para encerrar já. Por isso, a PIDE ia sempre acabar, como é óbvio, porque aquilo não podia continuar, mas nós gostamos de sentir que se calhar estas 5 pessoas também foram importantes para isso, de alguma forma. Não ficas com vontade de continuar a explorar a história do 25 de Abril em outros ângulos? Nomeadamente ângulos de antigos agentes da PIDE-DGS? Muito, aliás, nós já recentemente, numa fase muito tardia do argumento, há cerca de 3 meses, nós tínhamos uma personagem dentro da PIDE Mulher, que lhe chamámos de Filomena, que era a personagem que acompanha o António Lage, que é um dos nossos protagonistas. E curiosamente, só muito recentemente é que eu me apercebi de uma tal de Leninha, que era a PIDE Leninha. A PIDE Leninha. Foi a maior torturadora da PIDE, da torturadora mulher, sim. E eu fiquei tão, outra vez a palavra pode não ser correta, fascinado com esta personagem, que transformámos esta Filomena na PIDE Leninha, e quem veste a pele muito bem, e já filmámos estas cenas, é a São José Correia. E, por exemplo, é uma das personagens que nós já começámos a falar, olha que bom que era fazer uma série sobre a Leninha, mostrar quem ela era. Já foi feito o documentário. Sim. Aliás, esse documentário foi o que me fascinou ver esse documentário. Também falámos com as pessoas que foram torturadas para estudar um pouco como era feita essa tortura, e a nível de pesquisa foi muito enriquecedor. Portanto, Rui, para concluir, a história que se vai contar e cujo filme vai estrear exatamente no dia dos 50 anos da Revolução, podemos considerar que é apenas um princípio para repor a verdade dos factos? Eu gostava de acreditar que sim. Então vamos todos um bocadinho à esquerda. Sim, eu também posso tirar um frigorífico. Revolução Sem Sangue é o teu grande projeto para 2024, 50 anos do 25 de Abril. Que ideia é que tu tens desta revolução, sobre a qual pouco ou nada com certeza sabes, porque primeiro não se dá nas aulas e depois nem sequer a viveste? Sim, ou seja, esta revolução, o que nós conhecemos, o que se estuda na escola é a revolução sem sangue, de facto. No entanto, o que este filme mostra é o lado do sangue da revolução, destes jovens que faleceram no dia 25 de Abril, que não é uma história do conhecimento geral, e que eu penso, e acho que é esse o objetivo do filme, é trazer à luz a história destes jovens que faleceram no dia 25 de Abril e, pronto, recordar a sua vida. Tinhas alguma ideia que isto tivesse acontecido? Ou seja, é possível que eu já tenha lido em algum lado, porque eu sei que isto é uma nota de rodapé dos livros de história do secundário, mas não era uma ideia que eu tinha, que tinha presente na minha cabeça. Era talvez sim, talvez não, o mais provável era que não, porque é que eu associava ao 25 de Abril como a revolução em que ninguém tinha morrido. Fizeste pesquisa? Sim, fiz. E o que é que então descobriste que te surpreendeu? Ou seja, a minha fonte principal de pesquisa foi um livro que o Rui partilhou comigo, que é o Esquecidos em Abril, que também foi a fonte de inspiração dele para realizar este filme. E qual era a pergunta exatamente? O que é que tu descobriste ao fazer este filme que tinha efetivamente morrido gente nesse dia? Bom, de facto foi como estas histórias destes 4 jovens, são 6 pessoas que faleceram, mas 4 jovens, os dias de cada um deles, como é que se juntaram depois todos no final, em que acabam por falecer, e como é que se cruzam as histórias uns dos outros. Ou seja, não posso dizer nomes, não posso. Mas ao fim do dia foi isso, ou seja, foi um bocadinho sobre a vida de cada um deles, a vida do meu personagem. Também tive a sorte, aliás, há uma história engraçada, não sei se queres que eu avance. Desde que não seja muito spoiler, podes falar. Não é spoiler, mas pronto, o Rui, ou seja, ainda depois do processo, antes do processo de ensaios, o Rui ligou-me e disse: olha, tens aqui o contacto do filho do teu personagem, que está hoje vivo. Se quiseres, eu falei com ele, se quiseres encontrar-te com ele para falar um bocadinho, saberes um bocadinho a perspectiva dele. Então era muito bebé nessa altura. Ele era bebé, ele disse-me, ele tinha
Quando o meu personagem faleceu, devia ter uns 3 anos, se não me engano. Terá agora 52, 53. 50, exatamente, sim, exatamente. Mas achei uma história muito engraçada. Porquê? Porque eu, como te disse há bocado, eu sou de Palmela. E eu liguei-lhe e disse: olá, olha, pronto, eu sou o Diogo, eu vou fazer um personagem X. E pronto, se fosse possível, gostava de me encontrar consigo. Ele: ok, muito bem. E eu: então pronto, onde é que vive? A pensar que provavelmente ia ter que ir para Lisboa, porque eu sou de Palmela, estou habituado já a vir de longe, porque faço a minha vida em Lisboa. Mas estava a pensar: isto, vou para longe. E ele: então, é de onde? Digo eu. E ele: sou de Palmela. Ok, olha que engraçado, também sou de Palmela, isso é muito curioso. Então vai ser fácil encontrar-nos. Eu: ok, então, mas onde exatamente? E ele: sabe, é numa, ou seja, é uma aldeia adjacente a Palmela, que é Lagoinha. Eu sou de Lagoinha. Vamos a descobrir que ele vivia a cerca de 400 metros de mim, ao lado da casa da minha avó. Podia de bicicleta para a casa dele. E nunca o tinhas visto? Nunca o tinha visto. Nunca o tinha visto. Não há coincidência, Diogo. Mas foi uma história engraçada, rimos muito à pala disso. Obviamente que tu és muito... Quantos é que tu tens? 25. 25, portanto tens metade da idade dele. Exatamente. Que tipo de vivências é que vocês puderam eventualmente trocar, mesmo não se conhecendo naquela aldeia? Ou seja, o momento foi um momento muito, muito casual. A razão pela qual eu queria me encontrar com ele era para saber qual era a perspectiva dele sobre toda esta situação, sobre o 25 de Abril, e sobre a perspectiva de um familiar, de uma pessoa que tem o outro lado da Revolução Sem Sangue, não é? Que experienciou o outro lado. Alegadamente sem sangue. Alegadamente. Então, já agora, ele tem algum rancor às pessoas que o mataram, contra o Estado português, contra o facto do pai dele ter sido esquecido? Sabe, eu não diria que eu não senti rancor. Para não falar que ele, na verdade, ele nunca conheceu o pai. Aliás, a memória mais antiga que ele tem era de estar no funeral. Porque o avô dele, o avô, não tenho certeza, não quero enganar-me, queria que ele fosse ao funeral, porque apesar de ele ser muito pequenino, para de certa forma poder ficar com uma memória, uma ligação, para um dia, pronto, ter essas memórias. Mas ele, de facto, ele nunca chegou a conhecer o pai, porque quando ele faleceu tinha 3 anos, portanto não há memórias. Mas eu não senti rancor. Eu sei que o que ele me contou foi que o avô, durante vários anos, tentou que o Estado português... Avô paterno? Ou é o avô... Não, é o avô materno. É o avô materno. Que o Estado português, de certa forma, pagasse falta-me o termo, uma indenização pela morte do pai, mas nunca chegou a acontecer. Porquê? Porque quando o meu personagem faleceu, não estava de serviço. Morreu como civil. Portanto, nunca chegou a receber essa indenização. E alguma vez os culpados foram ao julgamento? Não se sabe ao certo quem foram os culpados. Nunca foi... Porque são tiros fortuitos. Exatamente. Nunca se soube quem é que de facto matou, quem lançou esse tiro. Este é um dos teus personagens mais complexos da tua carreira, ou não? Eu não diria sequer complexos, porque não abordei... eu acho que cada trabalho temos uma abordagem diferente. Sem dúvida que é um dos maiores projetos a nível profissional que eu fiz, e particularmente em cinema. Aliás, é a minha primeira longa, não é a primeira longa, mas deste nível é a primeira longa. E para falar que está associado ao 25 de Abril, portanto carrega um peso e uma responsabilidade, eu acho, acrescida. Mas o que eu tento, de facto, a maior abordagem que... não é abordagem, mas a visão que eu tento ter é mais a questão da empatia, ou seja, como é que eu me poderia relacionar se eu de facto tivesse estado nesta situação. Aliás, nos primeiros ensaios, o Rui, o realizador, foi muito por aí que nós conversámos, e o nosso trabalho foi muito por esse lado. E eu nunca tento, em geral, tento sempre fazer este trabalho não de fora, não a partir de um personagem de fora, mas como é que seria se eu, de facto, eu sou o personagem. Eu enquanto Diogo, tenho as minhas características e tenho os meus conhecimentos e a minha experiência de vida, mas como é que seria eu na pele dele? Porque a minha interpretação deste personagem não vai ser igual se fosse outro ator. Percebe o que eu quero dizer? E portanto, esse é um trabalho complexo, claro, mas ao fim do dia, para mim, o trabalho mais importante do ator é o trabalho intuitivo, é o trabalho que não é propriamente pensado. É claro que é importante haver esse trabalho de exploração, particularmente num filme histórico, haver esse trabalho de pesquisa e de rigor. De rigor.
porque, como disse, há uma grande responsabilidade pela história que é, mas, ao fim do dia, o mais importante é ter a capacidade de estar presente na cena e com o ator e com a nossa contracena e para poder fazer um bom trabalho e fazer um bom filme. E já voltaste a reencontrar o filho do teu personagem? Não, ainda não, mas ficámos com um contacto um do outro e, aliás, toda a família também... E vais ver então qual é a reação dele quando ele vir pela primeira vez? Ele há de vir à estreia e tal e qual. E estou muito entusiasmado também para ver a reação dele. Olá, eu sou Inês Maria Ramos, sou chefe de produção do projeto Revolução Sem Sangue. Inês, fazer um filme de época é particularmente desgastante, dada a minúcia e o rigor que o mesmo deve conter. Então, é isso mesmo. Um filme de época requer muito trabalho de logística, requer muito trabalho de concepção da obra, ou seja, estamos a falar de muito trabalho de pesquisa, tanto para qualquer departamento, estamos a falar de departamento de arte, departamento de produção, departamento de realização, da criação, de tudo o que engloba. É muito trabalho de arquivo, tivemos aqui um trabalho de investigação enorme envolvido e isso tudo vai ter que se refletir na obra, ou seja, estamos a falar de meses de trabalho, para a concepção do argumento em si, do projeto, estamos a falar de anos e tudo para que resulte num bom produto final. Inês, o que é que foi mais difícil concretizar com 50 anos de idade? Com 50 anos de idade estamos a falar de muito arquivo e em que estamos a falar de muitas casas que já não estão como eram, estamos a falar de muito trabalho, principalmente o Departamento de Arte tem um trabalho excelente aqui neste projeto, que é, por exemplo, nós encontramos algumas casas antigas, mas que já não estão totalmente ajustadas à época que eram. Tiveram que ser restauradas? Tiveram que ser restauradas, tiveram que levar desde fotografias, desde tudo ao detalhe, ou seja, tudo ao pormenor, desde fotografias, estatuetas, o que vocês possam imaginar. Ou seja, estamos a falar de papel de parede, alcatifa, por exemplo. As casas eram assim, ou seja, estamos a falar de estruturas arquitetónicas, por exemplo. Onde é que há estas estruturas arquitetónicas em Lisboa? Onde é que há casas que vão ao Estado Novo, que era a arquitetura mais da época? Os neons, a iluminação, os neons que eram tão... para a época, na altura, estamos a falar de um Rocio que era cheio de neons, estamos a falar de um café que tinha de ter esse neon, uma barbearia que tinha de ter esse neon, ou seja, tivemos de ir aí a esse detalhe. E então, as dificuldades em descobrir os locais, foi complicado ou vocês já, pela vossa experiência, já sabem onde é que elas se encontram? Então, há aqui um trabalho de pesquisa e há muito trabalho de terreno, ou seja, ir à procura, falar com o vizinho, com o primo, é muito trabalho de investigação, muito trabalho de pesquisa, até encontrar a senhora que tem uma casa que ainda tem papel de parede, a senhora que ainda tem o abajur, a senhora que ainda tem a alcatifa na sala, mas na cozinha não tem, está remodelada, mas a sala dá, ou seja, vamos usar a sala para este decor, a PID, já não é PID, já não há PID, ou seja, vamos descobrir a nossa PID, onde é que há uma PID? Ok, vamos procurar uma PID. E isso é o trabalho interessante em qualquer filme, em qualquer concepção de uma obra cinematográfica, esse é o trabalho curioso, o trabalho interessante, é este trabalho de investigação e pesquisa que é muito de terreno e parte muito de conhecimentos e de contactos e de andar aí numa busca constante. Inês, foi complicado falar com os familiares das vítimas? Então, esse trabalho eu na verdade não estive envolvida, sei que temos uma pessoa que esteve envolvida na altura, essa pessoa eu não posso dizer muito. Mas por aquilo que chegou pelos ecos? Teria que estar a contar muito mais. Mas sim, há sempre, no fundo, há um amor por esta revolução, é o amor pela liberdade, é o amor por aquilo que nós vivemos. Esses termos práticos da rendição foram digamos, mais ou menos decididos ou discutidos ali naquela zona antes de António Maria Cardoso. À entrada da rua António Maria Cardoso, forma-se, portanto, um grupo para entrar na PIDGS. O sinal decisivo terá sido dado na pontinha. O general Spínola muda de opinião durante a conferência de imprensa. Está prevista,
está prevista a extinção da Direção-Geral de Segurança. Olá, eu sou a Patrícia André e neste filme faço de Alice Reis. E eu sou o Filipe Almeida Fonseca e faço de Luís Reis. Filipe e Patrícia, como é que vocês chegaram a esta história verdadeira, trágica, pouco conhecida, que tem 50 anos? Queres começar? Não, começa tu. Como é que nós chegamos? Quer dizer, para já foi esta proposta do Rui Pedro Sousa que nos lançou, não é? Esta viagem. Eu li um livro que o Rui Pedro me indicou, que é Os Esquecidos da Bíblia, penso eu, e tentei conhecer um bocadinho desta história, desta família da Alice Reis. Não se sabe muito, ele descreve mais o Luís Reis. E eu cheguei aqui, fui a um casting e contra todas as minhas expectativas não estava à espera, e depois telefonaram-me a dizer que tinha ficado, e a partir daí fiz um bocado de pesquisa, porque estar a fazer um papel, apesar de haver muita liberdade, é baseado em factos reais, não é um retrato absoluto, não é um documentário, mas estar a interpretar uma pessoa que de facto existiu, há sempre uma responsabilidade. Já não existe? Se já morreu, já. Já morreu. Já, Ela disse também, sim. Não. Portanto, vocês estão a Existem familiares, penso eu, mas os próprios não. E vocês fazem de pais de um jovem que morreu na tarde de 25 de abril de 74. Sim, somos os pais do Fernando Reis. Um militar, na altura, era militar, que até estava no quartel de Penamacor, que era o quartel de correção dos militares que às vezes se portavam mal e iam para esse quartel para serem corrigidos. Portanto, eu estava à hora errada no sítio errado, basicamente. Sim, acho que não há outra maneira de pôr isso, sim. E é uma coisa que os pais tentaram, pelo menos os pais deste lado da interpretação, na ficção que foi feita a partir dessa realidade, não foi por falta de aviso. Mas como é que acham que 50 anos depois se está a traduzir uma história que se diz Revolução sem sangue, quando ela de facto existiu? A Revolução sim, e o sangue também. Eu acho que é a ironia sobre isso, não é? Daí o Revolução sem sangue, o sem ter um risco por cima, porque é uma ironia sobre não houve sangue. Houve algum sangue, pelo menos. Posso-vos perguntar se vocês existiam no 25 de Abril ou não? Eu não. Também não. Também não. Portanto, aquela famosa frase épica do Batista Bastos, onde é que estavam algures não aí? Estávamos. Não, e então, vocês não pertencem à geração que já dizia a quem o 25 de Abril disse alguma coisa. O que é que vocês sabem? Posso-vos perguntar? Não aos, isto parece uma pergunta que se deveria fazer a um jovem, sei lá, de 20, 25 anos. O que é que vocês sabem do 25 de Abril e deste episódio? O episódio de António Maria Cardoso? Sim. Onde era a sede da rua, onde era a sede da PIDE. Sim. Deste dia em específico sei coisas até que, tanto que temos na história, quer dizer, na escola são sempre coisas até às vezes um bocadinho quase de mitológicas, não é? Dão assim uma coisa muito por alto. E aquilo que mais que eu fui aprendendo até foi com os filmes e com o cinema e com as séries. Com a Maria de Medeiros, o filme sim, também. Os Capitães de Abril. O telefilme A Hora da Liberdade, da SIC, que faz um bom levantamento, não é? Sim. Espero que sejam coisas fidedignas para dar algum tipo de background historiográfico às pessoas que o veem. Sim, porque hoje em dia também estamos a atravessar uma fase em que existe há uma tendência enorme, parece que estamos a passar por outra pandemia, a pandemia do esquecimento, e é muito importante ter projetos como esta longa-metragem e outros que não esquecer o que é que se passou antes do 25 de Abril, não esquecer a importância que foi esse dia e não esquecer a construção que se tem de fazer desde então até hoje. A PIDE-DGS prendeu e interrogou pessoas quando a Revolução já estava em marcha, mesmo no dia 25 de abril de 1974. Esta informação é o resultado de uma investigação do repórter Jacinto Godinho sobre os acontecimentos que ocorreram durante o cerco e assalto à sede da Polícia Política. Neste trabalho inédito, um ex-agente da PIDE conta pela primeira vez como passou esse dia. Às 3 da manhã, a sede da PIDE-DGS estaria tranquila enquanto a Revolução já estava na rua. E Silva Paes, o diretor, é apanhado de surpresa por um telefonema do Ministério do Exército. Eu não sabia nada do que estava-se passando, absolutamente nada. E então eu saí de casa no dia 25 de manhã, normalmente, apanhei o barco, vim para Lisboa
E chegando a Lisboa, é que comecei a sentir que realmente algo se estava a passar. Chegou a António Maria Cardoso de manhã e não tinha serviço distribuído? Nada, absolutamente nada. Não. Aí fui para a casa de uma tia, onde acompanhei os primeiros passos da Revolução. Não fui nem convocado, porque também estava incontactável. Mas fez isso de propósito? Foi então? com intenção, sim. A intenção de deixar correr as coisas, deixar correr, porque realmente todos nós sabíamos que um 25 de Abril ou um 25 de Maio de qualquer outro mês ano iria acontecer. As tropas de Salgueiro Maia começam a chegar ao Carmo. Atrás delas, uma multidão eufórica e também um grupo de adolescentes sem aulas. O grupo chegou até lá à frente, depois foi quando soltaram o cão ali naquela porta. E no primeiro tiroteio, quando se dá o primeiro tiroteio, eu fico entrincheirado aqui neste cantinho. Foi aqui. Ficámos aqui, encostados neste recanto aqui. O que me foi dito é que os subinspetores e inspetores que teriam agido precipitadamente, pegando armas e usando armas, que obedeceram ordens estritamente vindas do diretor e do seu adjunto. Eu já vinha mais ou menos aqui nesta zona, quando começa o segundo tiroteio. Eu tentei entrar nesta porta, que não era uma porta de vidro, era uma porta de madeira. Eu tentei entrar, a porta estava fechada, parecia que estava aberta, mas não era mesmo assim. Tentei entrar e foi aqui que levei o tiro no braço. Fiquei aqui atónito, meio parvo, aqui no meio da rua. O centro do ódio, o paradigma representante, símbolo do antigo regime é a PIDE-DGS. No Largo do Carmo, Caetano recebe o general Spínola. A rendição está perto. O jovem Fernando Pereira acaba também de ser operado no Hospital de São José. Foi-lhe retirada uma bala de 9 milímetros. E quando eu vinha a sair do Hospital São José, vem um tipo à paisana, hoje eu sei, pronto, que era da PIDE. Como é que sabe que era da PIDE? Por aquilo que te vou contar a seguir. Voltou-se para um polícia da PSP, que estava com a sua fardinha cinzenta, que era a farda da época, e disse-lhe, não sei quantos, Fonseca, ou Manuel, não sei o quê, arrecada-me aí este que eu já cá venho. Fomos para o calabouço, grátis, tudo impecável. Passado algum tempo, vêm 3 polícias da PIDE-DGS, que me retiram da cela, levam para uma sala diferente, mais pequena. Tiraram umas fotografias nas várias posições, impressões digitais de ambas as mãos, com um número ao peito. Isto é irónico, porque à hora que eu estava a levar pancada no Governo Civil, provavelmente estava aqui o Salgueiro Maia a dar instruções para o professor Marcelo Caetano se entregar. Os agentes continuaram a trabalhar, muito para além do que se conhecia até hoje.